Vasco chegou. Mais alguém entrou, gente? Bernardo, Júlia, Maria Eduarda e Maria Júlia. Não? Então vamos lá. Moçada, matéria de prova de vocês, Júlia. Isso daqui que a gente está falando. A primeira aula a gente apresentou lá para vocês o que a gente não vai ter que simplesmente fazer, vai estar feito já no exercício, que seria a colheita de dados. Você tem que interpretar e ver que tipo de problema você vai enfrentar. Então aqui, ó, só retomando aí o que a gente viu na aula passada, e aí fazendo os exercícios. Eu mandei a lista, vou mandar também lá pela plataforma depois. O que vai cair? Média aritmética. Coisa que você faz desde a sua infância. Soma de todos os dados obtidos dividido pelo número de dados. Fórmula. Representando por x uma barra, sendo média, como a gente vai representar, soma todos, divide por n. Tem n termos, divide por n. Lembrando que às vezes tem pesos, é o que você às vezes faz na sua nota. Né? Peso da tarefa, tirou 10 na tarefa, mas é peso 1. Muda um pouco? Pouco. Exemplo. Média aritmética dos valores, tem 4 valores aqui, soma os 4, divide por 4. Média aí, simplesmente. Só que tem que somar e dividir. Né? Por isso tem que exercitar. Tem gente que tem falhas em operações aí. Falamos de moda. Moda nada mais é do que o quê? O elemento que mais se repete na sua amostragem. Você tem que ver o que você tem e o que mais aparece, com a maior frequência máxima aí. Então, dado aí uma sequência, vocês têm que identificar quem é que está mais repetindo aqui. Se tiver a moda é ele. De repente, você pode ter mais que uma moda, na realidade, numa amostra. Simplesmente aqui, se você for observar nessa outra amostra que eu te dei, tem repetição de 3 oitos e 3 3. Então você tem 2 modas, 3 modas. Quando você não tem moda nenhuma, né, simplesmente às vezes todos os elementos são distintos, você tem uma amostra amodal, sem moda. Mediana. Aqui entra aquilo que a gente se preocupa muito. Vocês não têm noção disso. Colocando os valores na ordem crescente, você vai ter que formar o rol. Se eu estiver desorganizado, não tenta achar a mediana desorganizado, senão você já vai errar. Primeira coisa, fazer o rol, que é colocar os elementos em ordem crescente. A mediana é o elemento que ocupa a posição central, o meio da organização dos dados. Aí, se n for ímpar, ele é um elemento da sua amostra. Aqui tem 5 elementos, a sua mediana fica aqui, ó. 2 antes, 2 depois. Mediana é o número 8. E quando for par, aí a mediana provavelmente não vai ser um elemento, a não ser que os 2 elementos sejam iguais. Aí, simplesmente, é a média aritmética dos 2 elementos centrais. Você vai ter que identificar quem é que está no centro. O centro seria aqui, né? Tinha 6 elementos, seria aqui. Não tem elemento aqui. E aí você vai ter que simplesmente fazer a média aritmética dos 2 elementos centrais. 8 mais 10 dividido por 2, 9 seria a mediana. Então, nessa prova aí, ó, o que você tem que saber simplesmente é isso. A aula que vem você vai ver que isso daqui começa a crescer. Elementos que ocupam uma posição central. Medidas
de tendência central. E aí a lista de exercícios que eu passei para vocês. Provavelmente a tua tarefa na sua prova aí quinta-feira vai cair um desse tipo. Mas vai percebendo que a gente vai crescendo, vendo os gráficos, vendo isso. Primeiro exercício. Acha a média aritmética dos números 3/5, 13/4 e meio. Cauê, eu gostava de perguntar para vocês. Você quer achar a média? Chamando a média aqui, você soma os 3, não é isso? 3/5 mais 13/4 mais meio, dividido por 3. São 3 elementos. O que a gente tem que fazer quando a gente soma termos? MLC. Yes! Não adianta querer fazer tudo de cabeça. MLC, entre 5, 4 e 2, poderia me dizer? Peraí, deixa eu fazer. 20. 20. 20 por 5, 4. Vezes 3, 12. 20 por 4, 5. Vezes 13. Vezes 13, 65. 20 por 2, dá 10. Vezes 1, 10. Então, sua média aqui vai ser 75 mais 12. 75 mais 12? 87. 87. Dividido por 20. Fração dividido por um número. Conserva o primeiro. Multiplica pelo inverso do segundo. Então isso vai ser 87 sobre 60. Dá para simplificar por 3. Embaixo dá 20. Em cima dá 2, 9. 29 vinteavos. Essa é a média. Apesar de ser simples, muitas vezes você começa aí, quando você tira aquelas notas, né, Cauê? 7,75 mais 3,25 mais 4, fez só metade da tarefa. Né? Começa todo o problema aqui, fica lá, e aí fica com um final 5,7. Isso você diz que você ficou de recuperação. Correto, gente? Beleza. Fácil. O próximo. Já começa, tabelas. Não é só vir aqui, somar, dividir, interpretar. É aquilo que a gente começou a falar na aula passada, né? A estatística, organiza os dados e vai lá. Unesp. Um estabelecimento comercial que funciona de segunda a sexta, 5 dias na semana só. Teve como média diária de vendas de uma determinada semana o valor de 6.700, média de R$ 6.700. Na tabela consta os valores de venda dos 3 primeiros dias da referida semana. Segunda,
terça e quarta. Falta então quinta e sexta. Sabendo que na sexta-feira daquela mesma semana, o valor das vendas correspondeu a 4/5 do total das vendas do dia anterior. Então, peraí. Estava faltando aqui quinta e sexta. Segundo ele, na sexta-feira daquela semana, o valor das vendas correspondeu a 4/5 do valor das vendas do dia anterior. Se na sexta correspondeu a 4/5 do dia anterior é quinta. Se eu chamar a quinta de x, sexta vai ser o quê? 4/5 de x. Pode-se afirmar corretamente que o valor de vendas na quinta-feira, portanto x, foi de quanto? O que eu faço agora? Isso é interpretação do problema. Sexta correspondeu a 4/5 do valor de quinta. Se eu chamei quinta de x, sexta é 4/5 de x. O que eu faço agora? Vai, gente, ajuda. Ninguém? João Vitor Marangoni, coloca a fórmula da média. Por quê? Qual foi a média que ele disse no início? Alô, bom dia. Somar tudo, dividir por 5 igualar a 7.700. Não foi em média aqui 7.700? O cara me disse no problema que a média era 6.700. Aqui, ó. O que é a média? Somar 4.820 mais 6.980 mais 8.200 mais x mais 4/5 de x, dividir por 5, que são 5 dias da semana, e essa média dá 6.700. Agora é efetuar a conta. R$ 4.820 mais 6.980 mais 8.200. Isso vai me dar 20.000 exato. Mais x mais 4/5 de x dividido por 5, 6.700. Passa o 5 multiplicando, depois tira 20.000. 6.700 vezes 5, 33.500. Fica 20.000, mais x mais 4/5 de x, igual a 33.500. Tira 20.000, 13.500. Já vou tirar MMC aqui. MMC aqui é 5. 5x mais 4x é igual a 13.500. 9x é igual, se eu multiplicar por 5, R$ 67.500. Passo 5 multiplicando. Divide por 9. 7.500.
alternativa D, foi o que vendeu na quinta. Na sexta, 4/5 disso. Continhas. Tem que ficar lá perdendo tempo, às vezes, com conta. Interpretação de uma tabelinha organizada aí. Simplesmente ele não espalhou. Deixado aqui. Agora aqui. Eu disse para vocês que essa matéria cai muito em Enem. Tá aí, ó. Texto, tabela, 1x pergunta. Só que é coisa rotineira. Só que o problema é ler, interpretar e montar. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. 1, 2, 3. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada entre as notas das provas finais. Das disciplinas Química e Física, considerando respectivamente pesos 4 e 6. Química, 4. Física, 6. As notas são sempre números inteiros, importante isso. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. O quadro apresenta as notas obtidas pelos finalistas nas provas finais. Tá lá. Tabelinha. Química, Física, candidato 1 e candidato 3. Faltou a nota do candidato 2. Porém, a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição é... Comparações, senhores. Esse cara tem que vencer este. Pesos. 4 e 6. Você tem que fazer a média desse, fazer a média desse. E esse daqui vai ter que ter uma média superior. Fácil ou difícil, Cauê? É mediano. Mediano. Que nota aí tem que ter? 18, 19, 22, 25 ou 26? Perguntou sempre nota inteira. Então pus aí o quadro, vamos lá fazer. Por aqui, candidato 1. Qual que seria a média de 1? Os pesos eram 4 e 6. Então é como se, o que eu tenho que fazer aqui? 20, multiplico pelo peso 4, somo com 23, multiplico pelo peso 6 e divido pela soma dos pesos. No caso, 10, 4 mais 6. Mais aqui dá 18, vai 1, 6 e 1, 12 e 1, 13. Dividido por 10.
Isso vai dar 8, 11 vai 1, 218 por 10, média 21,8. Candidato 3. Tirou 21 com peso 4, 18 com peso 6, divido por 10. Você vai ter aqui 84 mais 48, vão 4, 108, divido por 10. Isso vai ter que ser o quê? 12, vai 1, 9, 192 por 10. 19,2. Quer dizer que por enquanto o 1 venceu. Só que eu quero que a média do 3, do 2, quer dizer, seja maior que a média do 1. 21,8. Para vencer. Não é igual. E aí, qual que seria a média do 2? X com peso 4, mais 25 com peso 6, dividido por 10, terá que ser maior que 21,8. 4x mais 25 vezes 6, 150, maior que 218. 4x tem que ser maior. Passo 150 para cá, subtrai 68. X tem que ser maior que 68 dividido por 4. X vai ter que ser maior que 1, 28 por 4, 17. Gente, é maior que 17, interprete o problema. Não é 17. É maior que 17, volta lá, qual a alternativa? A menor nota que o candidato 2 deverá obter tem que ser maior que 17. Ele quer a menor, 18. Sempre valor inteiro. Pode procurar aqui. Tá aí uma questão do Enem. Só que tem que fazer continhas, como a gente disse. Certo? Me ajuda aqui agora. Outro do Enem, 2019, ano passado. Em uma fábrica de refrigerantes é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafas fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro aí. Tabelinha. Quantidade de garrafas fora das especificações, 0, 52 dias. Depois, uma garrafa, 5 dias, quantidade de dias. 2 garrafas, 2 dias. 3 garrafas, 1 dia. A média diária de garrafas fora das especificações no período considerado é... Me ajuda aqui.
aqui é a média. São 60 dias, se eu somar aqui vai dar 60 dias fatalmente. O que eu faço? Vou ter que dividir por 60. Eu quero a média nos 60 dias. 52 dias, quantas garrafas fora? 0. É como se eu tivesse tirado 52 zeros, Cauê, numa média. Depois, mais. Fora das especificações, 5 dias. Depois, 2 dias. E 3, 1 dia. Sua média aqui vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 0, mais 5, mais 4, mais 3, dividido por 60. 9, 3, 12. Dividido por 60. Se eu dividir aqui por 6 aqui por 6, você vai ter 2 dividido por 10. 0,2. Alternativa B de bola. Moleza. Oi? Moleza. Não é, Cauê? Um grafiquinho de barras agora. Uma pesquisa realizada em uma cidade apresentou o número de casos de dengue que foram confirmados no período de 2010 a 2013. 2010, 2011, 2012, 2013. Quantidade de casos de dengue. A média aritmética anual do número de casos de dengue confirmados no período de 2010 a 2013 é o que a gente está vendo direto aí por causa do Covid, a média semanal, a média quinzenal, a média mensal, né? Não é diária jamais. Vai lá, vamos achar. Me ajuda aí agora, alguém. Vai. Só o Cauê está participando, vai. Vamos. Soma todos os números do gráfico e divide por 4. Por 4? É, porque a quantidade do 2010 até 2013. Sim. Qual que seria aqui, então? Quantos casos você teve em 2010? 225 casos. O mesmo em 2011. 2012, 300 casos. Em 2013, 450 casos. Dividido por 4 anos. Só isso. O que deu a média? 450, com 450, 900, mais 300, 1.200. Dividido por 4. 300 casos. Tinha deixado aí para fazer, mas nem gastou. Aqui agora, pedindo mediana, moda. Que mediana? A tua prova vai cair. A
A lista a seguir identifica as idades em ordem crescente. Já está em ordem crescente aqui, ó. Quer dizer que o rol já está feito. Não vou ter que ficar organizando. Cuidado que na tua prova posso dar dado bruto. Os mesmos dados desorganizados. E você vai ter que organizar do menor para o maior. Dos 11 professores de matemática de uma determinada escola. São 11. A mediana das idades desse grupo de professores é... Alguém me responde? Não tem conta esse tipo de exercício, hein? É só saber o que é mediana. E já está até organizado. Foi até piada esse exercício. Poderia alguém me responder? Tem que contar os números. Contar já tem aqui, 11. Então, é o do meio. O do meio. Quem seria o do meio? De 11 termos. Quem seria o do meio? O 38. 33. O sexto. O sexto termo. Não é pensar assim, 11 divide por 2 dá 5,5. Mas é sempre o próximo. É o sexto. Porque aí fica 5 antes dele, 5 depois dele. Ele é o do meio. São 11 termos. Portanto, 33 anos. Piada. Agora vamos lá. Fazer o próximo. Deixa eu só achar aqui. Já vai também terminar aqui. O sétimo. A professora Maria Paula registrou a nota de 7 alunos obtendo os seguintes valores. 2, Cauê. 7, 5, 3, 4, 7, 8. A mediana e a moda das notas desses alunos são, respectivamente, quem? O que eu tenho que fazer? Organizar os números. Organizar os números. Do menor para o maior. Qual o menor na menor nota? 2. Do Cauê. 2. Depois? 3. 3. Depois? 4. 4. 5. 5. 7. 7. 7. Tem outro 7. E 8. E 8. Confere. São 7 alunos, 7 notas. Estão todas aqui. Ele pede a mediana e a moda. Quem que é a mediana? E quem que é a moda? Mediana é 5. Mediana é o ser que está aqui no meio. 5. E a moda
que mais repete 7? 5. C, quer dizer, 5 e 7. Fácil? Próximo, um criptograma assim chamado, um desenho só para ilustrar mais. Gente, de acordo com o gráfico aí, ó, a diferença entre a altura mediana e a média das alturas desses 6 jogadores em centímetros é aproximadamente. Te deu aqui que Beckenbauer tinha 1,81 m, Close 1,82 m, Platini 1,78 m, Zidane 1,85 m, Leônidas 1,73 m e Ronaldo 1,80 m. As medidas aqui que talvez não esteja dando para ver, na folhinha daria. Tem que fazer a média. Somar essas medidas, são 6 jogadores, dividir por 6. E a mediana, você vai ter que organizar esses dados e achar o do meio. Por ser 6, não vai ter o do meio. Você vai ter que fazer a média aritmética dos dois que tiverem depois de organizado, hein? Não é aproveitar o que está aqui. Muitos de vocês vêm aqui, faz a média do Platini e do Zidane. Já errou a mediana. Tem que organizar os dados em ordem crescente para achar o meio. Então aí, ó. Próxima aula a gente faz esse, o 9 e o 10. O 9, só para começar também a pensar em você fazer aí até a próxima aula. Os salários de 40 funcionários de uma empresa estão na tabela a seguir, segundo a função que ocupam. Escriturário, salário 1.500, número de funcionários 20. Analista, 3.300, número de funcionários 12. Gerente 6.000, número 8. A respeito dos dados contidos nessa tabela, pode-se concluir que essa firma, olha bem, não é média só que ele pede, ele quer a mediana, depois no outro item o salário médio. Então, tecnicamente aqui, você vai ter que fazer a média para você bater isso daqui. Ou mediana. Como é que eu faço a mediana aqui? Alguém me dá uma sugestão? Poderia fazer até de cabeça aqui. Só que ninguém me sugere nada. Como que eu acharia a mediana aqui? Ninguém? Quantos funcionários tem? 40. O cara da mediana estaria lá, né, no 21º. O que você vai ter que fazer aqui? Aqui, ó, uma coisa é eu te dar os dados brutos, outra coisa é eu te dar os dados de uma tabela.
Não organizar em ordem crescente, o que você teria que começar? Pelo menor salário, 1.500. Correto? E teríamos que ir o quê? Quantos 1.500 teria que pôr aqui se a gente fosse espalhar? 20? Depois, o 21º vai ganhar quanto? 3.300. E são 12. Você teria que pôr 12, 3.300 aqui. E depois 8, 6.000 finalizando. Só que você não precisa fazer isso daqui, escrever, tal. É você visualizar. Você não quer o cara que está no meio de 40. É o que fica entre o 20 e o 21. O 20º, qual o salário do 20º? 1.500. E qual o salário do 21º? 3.300. A mediana, vai ser a média aritmética de 1.500 e 3.300. E aí você vê se é uma dessas alternativas. Se não for, você vai ter que apelar para a média, que seria somar os 40 salários e dividir por 40. Que tem mais peso aqui quem ganha 1.500. Gente, na outra a gente termina. Acabou o tempo. Falou, cheguei. Falou. Tchau.